De volta com o perfil de hoje, conversando com o cônsul-geral da França no estado do Rio de Janeiro, Brice Roquefil. Eu deixei uma pergunta para o senhor no ar. O senhor já está satisfeito com a presença francesa no Rio de Janeiro? Sim, estamos muito satisfeitos. Tem muito a fazer. Bom, no primeiro lugar, temos uma presença muito forte das empresas francesas. No Brasil, as empresas francesas empregam 500 mil brasileiros, então não é pouco, é um investimento muito alto. A França é um dos primeiros investidores estrangeiros no Brasil e no Rio em particular, no setor da energia, da cosmética, da construção, dos transportes. Então tem essa presença de grandes empresas francesas, também do business pequeno e médio. Estamos fazendo mais e mais, e também o corrente dos investimentos não para com a conjuntura, que não é boa agora, mas eu diria que os investimentos estão indo ainda. No setor da educação, estamos também muito felizes com a presença do Liceu Francês Molière, em Laranjeiras, e abrimos 2 anos atrás o primeiro liceu bilingual público. Esse é interessante porque é público, né? Qualquer criança tem acesso, né? Exatamente. Qualquer criança brasileira, filha ou não de franceses, não é isso? O liceu bilingual público, que é em Niterói, são 100% de brasileiros. Alunos. E no Molière, na outra escola, também pode ser filhos de brasileiros. Exatamente. Não é uma escola só para filhos de franceses. Não, exatamente. No Molière, os alunos estudam em francês, no bilingual do Niterói em português. Mas nos 2 casos, como também um ensino da outra língua. O senhor vê com bons olhos, as empresas francesas acham o Brasil um bom lugar para investimento? Realmente acho que as empresas francesas acreditam no futuro do Brasil. O Brasil é um mercado muito importante, estratégico. Apesar da crise? Apesar da crise. Eles estão investindo com a perspectiva do longo prazo. Vou dar alguns exemplos. Total, a empresa petroleira francesa, faz parte do consórcio da explotação do Libra, juntos com a Petrobras, que é um investimento de 15 anos. O DCNS está parceiro da Marinha Brasileira para construir submarinos, que é em Itaguaí, é também um trabalho de muitos anos. Nissan, a empresa franco-japonesa, abriu uma fábrica em Resende no ano passado, que é um dos maiores do mundo, do Nissan. Então, acho que todos esses investimentos mostram realmente a vontade das empresas francesas de ficar aqui, de produzir aqui, de empregar brasileiros, com uma perspectiva do longo prazo. Vocês são satisfeitos com os brasileiros que trabalham para os franceses? Sim, muito. Na verdade, as empresas francesas empregam, em grande maioria, funcionários brasileiros. São poucos franceses expatriados aqui nas empresas francesas. E tem esse biculturalismo que funciona muito bem entre os franceses e os brasileiros. E nós temos também a vantagem de ter muitos brasileiros formados na França. Tem esse corrente de intercâmbio na França, no setor da engenharia, da medicina. Então, isso facilita também a possibilidade de contratar qualquer brasileiro que foi na França, que estudou na França, tem uma vantagem para ser contratado pela uma empresa francesa. E no outro sentido, tem muitos franceses, alunos franceses, que estudam no Brasil também. Os franceses são a segunda comunidade estrangeira de alunos aqui no Brasil, depois dos colombianos. É uma coisa que poucas pessoas sabem, mas isso mostra a força de laços entre nossos 2 países. É verdade. O senhor já disse que no Brasil é preciso mostrar tanto modéstia quanto ambição. O que o senhor quer dizer com isso?
A modestia, porque o Brasil é mais complicado e mais difícil a entender que você imagina no início. Porque quando você chega no Brasil, bom, não é muito diferente da Europa, mas do outro lado é diferente, porque aqui tem coisas que você entende pouco a pouco. Então, Por exemplo, bom, acho que, por exemplo, o passado no Brasil é nunca realmente é sempre em frente, porque, por exemplo, tem a dificuldade para fechar uma empresa, é muito complicado, porque o passado sempre te atrapalha, mas isso você não entende de início, você pouco a pouco aprende quais são as regras, as especificidades do Brasil, da lei brasileira. Então, tem que ser modesto, porque senão, para entender a política também, tem que ser modesto. Acho que é importante de entender que tudo não é tão simples que pode aparecer no início. Precisa ser um passo a cada vez. Sim. Devagarzinho. Mas isso não deve te impedir a ser ambicioso. Acho muito importante para nós, franceses em particular, também ter planos ambiciosos para nosso parceiro como o Brasil. Então, tem que ir devagarzinho, mas com a vontade de chegar num ponto ambicioso. Que ponto seria esse? Acho que nós temos um terreno muito favorável para continuar a crescer, e também eu diria que para nós um desafio importante também é de levar mais Brasil para a França. Por exemplo, o investimento das empresas brasileiras e nossa vontade de acolher mais investimentos brasileiros na França. Em que área mais especificamente? Na área da produção, da transferência das empresas, abrir uma filial na França, começar a produzir na França. Isso é realmente queremos acolher os investimentos brasileiros. Então é um acho de trabalho onde tem muito potencial para crescimento. Isso é um exemplo. Vocês também estão investindo na área de transportes aqui no Rio de Janeiro, né? É uma área, para nós, muito complicada e que conta com um grande apoio de vocês. É importante que a França também participe desse tipo de investimento? Exatamente. O governo francês, através da Agência Francesa do Desenvolvimento, acompanha o Estado do Rio para o plano de mobilidade urbana do Estado. A agência fez um investimento de 300 milhões de euros para contribuir ao financiamento das transformações da mobilidade. E também as empresas francesas, além de outros, estão participando nesse processo de reforma, em particular a construção do VLT, como uma tecnologia francesa. Então, acho que um setor com muito potencial, com muitos projetos, devemos reconhecer que as transformações do Rio são impressionantes. Acho que o Rio é uma cidade do mundo que está vivendo as transformações mais rápido do ponto de vista da mobilidade, como extensão do metrô, construção do VLT, implementação dos BRTs. Realmente é um processo impressionante, e nós temos a vontade de acompanhar, de participar, de contribuir com todas as nossas empresas e tecnologias. O senhor estranhou muito o trânsito da França e o trânsito brasileiro, mais especialmente aqui do Rio de Janeiro? O trânsito do Rio, durante essas obras em particular, é realmente o principal defeito do Rio. Eu também sinto muito para as pessoas que moram longe do centro e que devem se deslocar com muito tempo no trabalho. Para algumas pessoas é uma segunda dia de trabalho, de voltar em casa. Eu
nós temos funcionários que viajam cada dia para voltar em casa. A palavra é viagem mesmo. É uma viagem. O tempo que leva entre o ir e vir é muito grande, realmente, né? Mas com a nova implantação dos VLTs, etc., isso vai melhorar muito, é o que esperamos. Exatamente. Né? Agora é um processo complicado com as obras, mas ao prazo curto, as pessoas devem sentir melhorações. A diferença vai ser realmente grande. A França é conhecida porque tem uma gastronomia extraordinária, né? Reconhecida internacionalmente. Quando o senhor chegou no Brasil, gostou da gastronomia brasileira? Sim, tem várias gastronomias no Brasil, porque cada região tem sua gastronomia. Tem a gastronomia do Nordeste, tem a gastronomia mineira, tem a gastronomia carioca. Então, eu gosto E como é na França ou na Itália, cada região também tem sua especificidade. E isso faz a riqueza de uma gastronomia. Então, eu acho que também a possibilidade de combinar a gastronomia brasileira com a gastronomia francesa dá para combinar? Dá bom resultado. Dá bom resultado? Sim, tem todos os chefes franceses que trabalham aqui, são muitos, combinam os produtos brasileiros, alguma maneira brasileira, como a gastronomia tradicional francesa, e dá resultados muito bons. Qual é o prato que o senhor mais gosta aqui, do Rio de Janeiro? Eu gosto da moqueca, uma boa moqueca, porque eu gosto do peixe, mais do que da carne, então um bom peixe grelhado, bem fresco, para mim é o melhor. Coisa simples, mas de qualidade. E a feijoada? A famosa feijoada brasileira, que tal? Eu gosto da feijoada, mas não comeria cada dia. Só no final de semana, com seus amigos brasileiros, né? Para aprender um pouco do jeito brasileiro, como o senhor disse, que se aprende convivendo, né? E é realmente por aí. Eu converso com o cônsul-geral da França no Rio de Janeiro e volto já. Não sai daí não, que é rapidinho.